Vamos lá, né, galera? Vamos continuar com o nosso assunto. A gente viu ontem uma aula introdutória do que seria o Teorema de Pitágoras. Falei um pouquinho sobre ele. É um grego, fundador da escola pitagórica, né? Uma das escolas mais famosas da Grécia. Deve ser difícil, né, professor, falar grego? É um pouquinho. E Pitágoras, junto com a sua escola, desenvolveu um dos teoremas mais importantes aí para a matemática. Ele conseguiu descobrir que dentro do triângulo retângulo existe uma relação entre os lados. Vocês vão ver que dentro do triângulo retângulo não só vai nascer o teorema de Pitágoras, mas vai nascer todas as relações trigonométricas, tá certo? De seno, cosseno e tangente. Vai existir toda uma ciência matemática em cima do triângulo retângulo. Por isso que eu digo a vocês, um dos triângulos mais importantes que existe na matemática é o triângulo retângulo, tá certo? Então, ontem eu dizia a vocês que o grande lance é vocês identificar os elementos do triângulo retângulo. Saber quem é a hipotenusa, saber quem é o cateto, certo? E quem vai lhe dar subsídio para isso, para você identificar, é o seu ângulo de 90 graus. E eu disse que falar ângulo de 90 graus em matemática é coisa de gurizinho. Não se fala mais ângulo de 90 graus. Você não vai ver livro trazer mais esse falar. Eles vão falar ângulo reto, eles vão falar de ortogonal, perpendicularismo, tudo isso são ângulos de 90 graus, são sinônimos de ângulos de 90 graus, tá certo? E não vão colocar 90 e o símbolo de grau. Ele é tão famoso, o ângulo reto, que existe até um desenho próprio para ele, tá certo? Então, o desenho para o ângulo de 90 graus, vocês têm que botar aí no cérebro de vocês. É essa caixinha com pontinho dentro, certo? Então, onde tiver essa caixinha com pontinho dentro, vocês já sabem que o ângulo é de 90 graus. Ok? Então, ó, chegou num triângulo desse aqui, ó. A primeira coisa que você olha é para aqui, ó, o ângulozinho de 90 graus. Depois que você olhar para o ângulo de 90 graus, ele vai apontar, ó. Essa pontinha do quadrado está dizendo a você onde é o seu elemento mais importante no triângulo, que é esse cara aqui, é o X, que a gente chama ele de hipotenusa, certo? O que sobra são catetos, tá certo? O que sobra são catetos. E a gente aprendeu ontem que existe uma relação entre a hipotenusa e os catetos. Qual é a relação? Se eu pegasse a hipotenusa, certo? E elevasse ao quadrado, ela era exatamente igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Soma dos catetos ao quadrado. Então, a hipotenusa ela é tão grande que você tem que somar os dois catetos ainda elevar ao quadrado para ser igual a ela. Então, a hipotenusa também é conhecida como o maior lado do triângulo retângulo, tá certo? Beleza. Então, vamos ver um exemplo aqui de como a gente calcula a hipotenusa de um triângulo, certo? Temos aí um exemplo, eu vou fazer vários exemplos, o livro traz poucos exemplos e os poucos que ele traz são meio chatinho de começar uma aula com ele, então eu vou trazer exemplo mais simples para a gente ir treinando, tá certo? Vamos ler aí o primeiro exemplo, aí quem pode ler para mim, por favor? Oi, som, estão vivos? Então, Quem pode ler o primeiro exemplo? eu leio, né? O homem tá ligado. Vou dar um zoomzinho aqui. Aplicando a teoria de Pitágoras, determine a medida x indica em cada um dos triângulos. Isso. Eu acho que é isso aí. Então vamos aplicar aí o teorema, né, que ele pediu, o teorema de Pitágoras, e determinar a medida x aí indicada, né, que é essa aqui. Em cada um dos triângulos, vai ter outros exemplos, então vamos calcular isso aqui, certo? O que eu sei? Eu sei que x é a hipotenusa, então eu posso pegar ela, elevar ao quadrado. Que vai ser exatamente igual, pega um dos catetos e eleva ao quadrado, mais pega o outro cateto e eleva ao quadrado.
certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? X ao quadrado é igual, certo? Para a gente não perder tempo aqui, eu vou auxiliar aqui com a calculadorazinha do lado. 21 vezes 21, se a gente fizer essa continha, que dá para fazer, não é uma conta difícil também não, vai dar 441. Mas, se você fizer essa conta aí de multiplicação também, 28 vezes 28, também não é uma conta muito difícil. Deixa eu aceitar aqui que alguém pediu para entrar. Se você fizer aí 28 vezes 28, né, você vai ver que vai dar 784, tá bom? X ao quadrado é igual. Se você pegar 784, somar com 441, você vai ter 1225. Agora é o pulo do gato. Como eu vou achar x, professor? Eu tenho x ao quadrado. Aí eu vou lá para a equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau incompleta. Tá certo? Para mim eliminar esse quadrado, eu coloco do outro lado mais ou menos e a raiz. Mas eu não vou colocar mais ou menos. Porque você sabe que uma equação de segundo grau sempre tem duas respostas. Mas no caso aqui vai ter só uma. Porque eu vou eliminar a negativa. Mas por que o senhor vai eliminar a negativa? Porque não existe lado de figura geométrica negativa. Certo? Não existe lado de nenhuma figura, de nada na geometria negativa. Então, beleza. Então, eu vou botar só a raiz do número, certo? Que é 1225, certo? Fazendo essa raiz aí, você vai ver que vai dar uma raiz exata. Você pode fazer de várias formas essa raiz aí, certo? Você pode fazer pela experiência, que a experiência diz para mim que é 35, tá certo? Ou você pode usar um daqueles processos que eu ensinei lá em radiciação. Quando a raiz é muito grande, você pode fatorar o número, certo? Aí você vai ver que vai ficar dando um número só. Quando você fatorar esse número, você eleva ao total de fatoração dele. Ah, professor, ficou lá, professor, um monte de 5. Aí você conta quantos 5 ficou, eleva ao total, e esse total aí, esse expoente, vai ser dividido pelo índice da raiz. Certinho? Mas aqui é uma raiz conhecida, né? Raiz de 1225, que é 35. Pode fazer aí 35 vezes 35, e você vai ver que vai dar essa raiz aí, tá certo? Então, muito simples, né, galera? Teorema de Pitágoras não tem nada difícil, tá bom? Deixa eu olhar algum exemplo, mais outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é mais facinho, ó. Mais um, ó. O que é que vocês vão errar? Deixa eu ampliar aqui, que eu estou vendo que está bem pequenininho. Onde é que vocês vão errar em Teorema de Pitágoras? Vão errar num erro clássico, onde a maioria erra, tá certo? Você vai chegar aqui e vai pegar esse x, ó. Ah, professor, eu quero x, então vai ser x ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 11 ao quadrado. O que está totalmente errado, né? Tudo fica quadrado? Exatamente. O que foi que eu errei aqui? Vamos tentar encontrar o meu erro. Porque você suporta o X se ele tivesse no ângulo de 90 graus. No caso, ia ser o 11 aí, porque tá, a pontinha do quadrado está apontando para o 11, não para o X. Entendeu, Aninha, a explicação do nosso colega Andrei? Sim, adorei. Ó, é como eu disse a você, olhou o triângulo retângulo, você não pode sair fazendo na doida, não. A primeira coisa que você tem que entender é para quem o ângulo de 90 graus está apontando. Tá vendo o desenho de vermelhinho aí, ó, apontando para... Aldaria, é porque o senhor colocou x ao quadrado igual 5 ao quadrado e 11 ao quadrado. Só que, no caso, é a hipotenusa ao quadrado mais a soma dos dois. Como é o nome desses bichos que eu esqueci? Catetos, catetos. Dos dois catetos ao quadrado. Exatamente, eu Ah, agora eu inverti, né? entendi. E eu errei porque eu Eu inverti. ainda não. Beleza, vamos lá. Então,
você entendeu, Aninha, que eu tenho que identificar, a primeira pessoa que eu tenho que identificar é a hipotenusa, né? E é fácil de identificar olhando para o ângulo de 90 graus, né? Então, quando você identificar ela, você começa com ela. O grande lance é isso, ó, começar com ele, com a hipotenusa. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual. Pega o cateto e eleva ao quadrado. Mais pega o outro cateto e eleva ao quadrado. Por que eu errei? Porque eu comecei com cateto ao quadrado. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado mais o cateto ao quadrado. E não pode ser assim. Veja que eu inverti a ordem, certo? E inverter a ordem é um suicídio aí, tá certo? Nesse tipo de conta é um suicídio. A ordem É que o aí rapaz é depressivo, pode mandar pro inferno. tem que mandar. Não dá para errar isso aqui, não. Ana, tu entendeu agora, mais ou menos? Sim, Andorinha, eu entendi. Daqui o senhor vai explicando, aí eu vou pegando. Tá bom. Então, olhei para o triângulo retângulo, identifiquei a hipotenusa, coloquei ao quadrado. Tá aqui. Igual aos outros dois ao quadrado em uma soma. 11 ao quadrado é 121. É 11 vezes 11. 5 ao quadrado é 25. Mais x ao quadrado. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar número para perto de número e letra para perto de letra. Só tem uma letra, então não tem para que pegar a outra letra. Só tem uma letra aí sozinho, que é x ao quadrado. Mas eu posso pegar 25 e mandar ele lá para o outro lado. Ó. Certo? Quando eu mandar ele lá para o outro lado, Agora vai fica ficar... menos 25, né? Exatamente. Certo? Se você pegar aí, né? Se você pegar aí 121 e tirar 25, né, você vai ver que vai dar quanto aí? Vai dar 96. Certo? Finalizando essa conta, você só vai colocar raiz em 96. Mas você vai ver que 96 não vai ser uma raiz quadrada perfeita, né? Então você tem duas opções quando você chegar aí, tá certo? X é igual a raiz de 96. Certo? Olha só, galera. Você pode enxugar essa raiz. Certo? É obrigado, professor? É obrigado, tá certo? Não é bom você deixar uma raiz tão grande assim, não. Como é que eu enxugo essa raiz? Fatorando. Ó. Por isso que eu digo, uma das coisas mais importantes na matemática é fatoração. Então eu vou enxugar ela um pouquinho, né? Vou ver o quanto eu posso enxugar ela. Vou dividir por 2, porque é o primeiro primo, tá certo? Vou dividir por 2, porque é o primeiro primo. Quando eu dividir por 2, vai dar 48. Quando eu dividir aqui por 2 de novo, vai dar 24. Quando eu dividir por 2 de novo, vai dar 12. Quando eu dividir por 2 de novo, veja que é uma conta só por 2. Dá 6. Quando eu dividir por 2 de novo, dá 3. Agora 3 só pode dividir por 3, que dá 1. Certo? Preste atenção agora aqui no grande lance, né? No grande lance. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar isso aqui para esse lado de cá. Trazer um pouquinho para cá. Trazer um pouquinho para cá para me ajudar aqui a ter espaço. Veja agora, ó, o grande lance aí de fatorar a raiz, que é uma coisa que vocês vão ter que levar lá para o ensino médio, tá certo? Não pode chegar lá sem saber enxugar uma raiz, não. Simplificar, vocês já estão muito antenados nisso aí. Eu vejo que vocês já estão bem ligados em simplificação. Agora, raiz é o calo de todo aluno, tá certo? Eles têm pavor de raiz. Mas não pode ter isso. Eu não, Andorinha, eu gosto. Isso, então parabéns. A maioria odeia raiz, principalmente quando ela não é quadrada perfeita, né? Como essa aqui de Ai, 96. complica. Então veja, galera, eu vou contar quantos dois eu tenho para mim saber botar no expoente. Só que eu sou mala. Eu vou contar ele de uma forma que vai me favorecer.
Porque eu sei que para tirar um número de dentro de uma raiz, certo? Se ele tem expoente, eu tenho que usar uma propriedade que eu aprendi lá atrás. Por exemplo, se eu fosse tirar esse número aqui de dentro da raiz, ó, 6 elevado a 8. Será que esse número tem como sair da raiz? Tem. Ele sai da raiz fazendo assim, ó, vai ficar 6 elevado. Agora a raiz sumiu, ó, elevado a 8 dividido por 2. Mas por que o senhor pegou o expoente e dividiu por 2? Eu peguei o expoente e dividi pelo índice da raiz. Quando o índice não tem ninguém, eu sei que o índice é 2, certo? Então, para me tirar um número da raiz, sempre é assim. Pega o expoente e divide pelo índice da raiz e o número automaticamente sai para fora da raiz. Então, eu sou mala. Eu já percebi que o índice da raiz aí é uma raiz quadrada, é um índice 2. Então, quando eu for fatorar, eu vou botar meus expoentes de maneira a ficar com expoente par, porque vai dar para dividir por 2, certo? Então, se eu olhar quantos 2 tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou botar 2 elevado a 5. Vai dar problema para mim. Eu não posso pegar 5 e dividir por 2. Não é um número inteiro. E raízes são números inteiros. Não é quebrado numa raiz. Então, o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou apenas botar 2 elevado a 4. Olha a malandragem que eu vou fazer aqui, ó. 2 elevado a 4. Mas não é 5, 2 ali, professor? Aí o outro eu só vou repetir ele aqui, ó. E não tem um 3 ali, professor? Quando o senhor fatorou, tem. Eu vou só repetir, ó. Certo? O único número que vai sair para fora, que pode sair para fora, é o 2 elevado a 4. Mas como ele sai para fora da raiz? Pegando o expoente e dividindo pelo índice da raiz. Certo? Eu sei que vocês são inteligentes. Quanto é que vai ficar? Vai ficar 4 dividido por 2, né? Que é o índice da raiz é quadrada. Mas não tem 2 ali não, professor. Você tem que se ligar que quando não tem ninguém é 2 aqui, ó. Escondidinho. Certo? Eu vou fazer direto para ver quanto é que já dá para mim já deixar fora da raiz. Eu vou fazer aqui no rascunho escondidinho, ó. Vai ficar 2 elevado a 4 dividido por 2, que é 2. 2 ao quadrado, mesmo que eu queira errar, ainda eu acerto, é 4. Então, o único número que vai sair para fora é 2 ao quadrado. Certo? Então, ele vai ficar lá fora. Então, a conta vai ficar essa, ó. 2 ao quadrado, que eu já vou botar aqui direto. E lá dentro da raiz, sobrou quem? 2 vezes 3. Que é um 2 que sobrou daqui, que eu deixei, e o 3. Só que eu não vou deixar ele assim. Eu vou deixar ele um pouquinho mais bonito. Para não ficar uma multiplicação. Que você não colocou logo raiz de 6? Isso, eu coloquei agora aqui embaixo, ó, raiz de 6, tá vendo? Certo? Para ficar mais bonitinho, eu faço igual a Mariana tá dizendo aí. Deixa a raiz Ô, de 6. Alderê, mas a raiz de 6 não é um número. Ele não é quadrado perfeito, né? Não. Ele é racional. Por isso que eu vou deixar só indicado aí. E a raiz de 6 não tem como eu enxugar mais, né? Muito aluno bota que a raiz de 6 é 3, tá, Mariana? Muito mesmo. Pego muito esse erro. Mas não é. Você tem que pensar no número que multiplicado por ele mesmo dê 6. Não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo dê 6. Mesmo que tu queira botar 3, tu faz o teste. 3 vezes 3 é 6? Não. 3 vezes 3 é 9. Porque o único número realmente que dá 6 é o 2 vezes 3. Então, Isso. Tem que ser, como tem que ser números iguais, eu não posso botar 2 vezes 3, né? Não isso. posso botar nem a que é raiz que é 2, nem que é 3. Legal? Claro, isso aqui, enxugar a raiz, a primeira vez, não é a primeira vez que vocês estão vendo, né? Mas, assim, para revisar, aí você diz, isso é chato, professor. O bom mesmo é quando dá uma raiz quadrada perfeita. Na maioria das vezes, o que é bom, o que eu posso trazer de boa notícia para vocês é que o Enem ama botar a raiz quadrada perfeita. Raramente você vai pegar uma raiz dessa lá. Graças a Deus, Alderi. Mas eu estou ensinando o difícil porque quando chegar no fácil, vocês já sabem o fácil Já e o sabe. difícil. É, Alderi.
Toda aula da Alderi antecipa que a gente um dia vai fazer Enem. Só me dá depressão, Alderi. Então. Sério. Medo de não tirar uma nota boa. Eu tinha um Mas tem avô. teste, né, mano? Se você tirar nota ruim no teste, vai saber, né? Você tira no último dia do. Dá pra falar, não, Daria, que é uma feira. Uhum. Eu tinha um avô, ele era lá do Riacho Fechado. Não sei se vocês sabem onde é o Riacho Fechado. É pela rua do hospital ali, pega ali pela rua do hospital e sai naquelas estradas lá. Aí um dia eu sempre ia para lá em época de chuva, né? Mês de junho, mês de janeiro também. Aí ele chegou um dia para mim, acordei bem cedinho, aí chegou de manhã bem cedinho, ele me deu milho, feijão, semente de girimum, saiu um monte, foi um bocado de semente, de melancia também. Aí ele disse assim, pronto, você vai e plante. Aí eu disse, por que o senhor não ensina um simples? Eu só plantar a semente de milho primeiro, aí depois o senhor ensina com milho e feijão, depois ensina com milho, feijão, melancia e girimum. Aí ele disse, olha, meu filho, eu vou lhe ensinar uma regra da vida. Eu disse, ensine, vô. Ele disse, um jumento, quando a gente acostuma ele a carregar muitas coisas, muito pesado, quando a gente coloca uma maneirinha, no instante ele anda. No instante ele diz, oh, como está bom, que eu estou carregando coisa maneira. Então, eu estou lhe acostumando a fazer coisa pesada. Para quando você pegar coisas maneiras, você achar bom. Eu disse, obrigado pela analogia, vô, do jumento e eu, tá certo? Alderi, eu vou cortar essa aula quando o senhor postar no YouTube. Vou botar uma música depressiva de fundo e vou postar esse vídeo bem motivacional no grupo. Vou mandar para todos os meus amigos. Eu vou editar essa aula. Ai, Não, ai. Alderi, edite não, rapaz. Ficou tão legal o senhor dando um exemplo do jumento. Não, pelo amor de Deus, Fátima ver um negócio desse, eu sou demitido. Baixa, Fátima gosta da bagaceira, Alderi. Fátima, porra de Fátima. Mas é sério, eu acho que ela ficaria feliz vendo os alunos dela felizes. Muito depressão. Agora aí é X. Mas Letra é T. sério, Alderi. É legal a aula do senhor, porque o senhor interta assim, fala um negócio nada a ver, sabe? Tipo do jumento. Dá até vontade de aprender. Ai, 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 Mariana. Peraí, chegou pessoas aí, eu vou tirar a falta, né? Aldemir chegou aí, foi Aldemir? Aldemir. Isso, eu vi aí um nome, Aldemir Costa. Não, Aldemir? Sim, eu até Ele tinha parado de estudar, não? Foi o Elman que chegou. o Elmer e ele, não? Não, Não, só foi Aldemir o... tem não. Foi só o Elmo só. Aldemir tem não. Com a só tem eu e a Alice e a Raquel. Foi eu também, cheguei agora. Quem? Vagão. Vagão do buchão. Então é Wagner da Silva Ferreira que chegou, né? Esse aí mesmo. O Elman também tá aí, o Elman? Tô. Tirar a sua falta, tá? Maria Rita. Não, Maria Rita tava desde o início. Tava? Vamos ver a voz dela, não. Então tá aí, ó. Ana, presta atenção. Olha só. Ok, Alderi. Peguei o triângulo. Estou vendo que ele está de cabeça para baixo. Ele vai querer me enganar, vai querer botar o triângulo todo engembrado, todo de cabeça para baixo. Mas isso não me pega. Por quê? Porque eu tenho uma referência. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, indicando por quem eu tenho que começar a minha conta. A minha conta eu vou começar por x ao quadrado. Sempre ao quadrado. Certo? Igual 1 dos catetos ao quadrado, que é raiz de 10, mais outra raiz de 10 ao quadrado. Licença, Aldemir. No caso, quando é assim, em raiz, você resolve primeiro a raiz, depois o negócio ao quadrado? No caso, que é o Pode valor ser, da raiz ao quadrado? pode No caso, aí ser. seria 25 e 25. Era o que eu ia falar também. Agora se liga aqui, ó. Você fez uma pergunta boa. Você resolve primeiro a raiz? Sim, resolve primeiro a raiz. Só que presta atenção numa coisa, ó, para você não perder tempo. Ó. Você tem raiz de 10 ao quadrado. Eu sei que é raiz de 10 vezes raiz de 10, porque qualquer número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Que vai dar 10 vezes 10, né, que é 100, raiz de 100. E a raiz de 100 eu sei que é 10, né, que 10 vezes 10 é 100. Então, para você não perder tempo fazendo essa contona todinha aqui, ó, o que é que você faz? Ó?
um macete que eu vou ensinar, ó. Toda vez que uma raiz quadrada, pode ser de qualquer número, estiver elevado ao quadrado, o índice da raiz é igual ao expoente, o índice da raiz é igual É ao só tirar expoente. para fora. Isso. É só tirar, tá vendo? Sacaram? Certinho? Então, não perca tempo, André, resolvendo a raiz. Não perca tempo. X ao quadrado é igual a 10 mais 10. Certo? X ao quadrado é igual a 20. Meu X é igual a raiz de 20. Certo? Mais uma vez, não vá dizer que raiz de 20 é 10, não. Que é 12. Que não tem raiz E quadrada de quanto, 20. Alderi? E o Ah, quê? eu ia falar que é 5, só É que 4, Aldari? é de Não é 25, 4, não? né? Que é Não, 5. 4 vezes 4 é 16. E 5 vezes 5 é 25. E quanto é, Aldari? Não, Fala, meu Deus. não Não tem existe. Não quadrada tem, perfeita. porque ela é imperfeita. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar enxugar. Eu vou fatorar o 20, ó. Dá por 2, sempre começa por 2. Aí dá 10. Dá por 2 de novo, aí dá 5. Aí 5 só dá por ele mesmo, certo? Para no 1 aqui. Agora eu estou feliz, porque eu tenho, ó, 2, 2. Certo? Se eu tenho um 2, 2, ele vai ficar ao quadrado. E ele vai poder sair para fora, porque o expoente dele é igual ao índice. Então vai ficar assim, ó, dentro da raiz, ó, dentro da raiz. Vai ficar 2. Tem quantos 2? Conta. 1, 2, ou seja, 2 ao quadrado. Vezes o que sobrou aqui, o 5. Aí outra dica que eu vou lhe dar, ó. Tu tá vendo o expoente do 2? É igual o índice da raiz. Isso. Tem como tirar para fora também, Alderi? Isso, Não, né? tem sim, tem como tirar para fora todinha. É a mesma propriedade daqui do de cima. Então fica lá fora de boa o 2, sem o expoente. Certo? Por que esse expoente soma? Porque ele faz uma divisão, galera. É 2 dividido pelo índice da raiz. Ou seja, é 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. Por isso que ele sai um 2 lá para fora. E, na verdade, eu peguei esse e dividi pelo expoente, que é 2. E 2 dividido por 2 é 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, fica aí, ó. Olha a cara. 2 raiz de 5 é a minha resposta. Professor, por que eu não podia deixar a raiz de 20? Porque é obrigado a você fazer esse processo de enxugar a raiz. Certo? Então, cuidado. Eu uso muito em Teorema de Pitágoras as propriedades de radiciação que foram dadas aqui a vocês. Legal. Mais um exemplo, ó. Mais um exemplo. Aqui é aquela questão clássica que os alunos erram também. Certo? Por quê? Porque eu botei o X num cateto. Se eu boto X no cateto, eu tenho certeza que quando eu estou com raiva de uma turma, eu faço uma conta dessa. Tiro o X do cateto e bota... Aliás, tiro o X da hipotenusa e bota no cateto. O aluno vai começar com X ao quadrado. Eu tenho certeza disso, galera. É 12 anos de sala de aula, é 12 anos no oitavo, às vezes é no nono, às vezes é no ensino médio. Eu já dei aula em todas as turmas que tu imaginado. Sexto a segundo ano, a única turma que eu não dei aula ainda foi terceiro ano do ensino médio. Mas o resto eu já dei. Então isso Meu aqui... sonho, Alderi, meu sonho era falar assim, vou pro Nobel Vita ano que vem, né? Chegar lá e dizer, é o novo professor de vocês. Aí tá lá o Alderi na porta. Que felicidade. só vai passar, tá, Mariana? Se eu chegar no fim do ano e dizer, Mariana, qual é a fórmula do delta? Aí eu vou chegar e vou dizer, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pronto, aí já está na metade do nono ano passado. Aí eu vou dizer, qual a fórmula do x? Peraí, aí a do x eu acho que é menos b é ao quadrado? Não, né? Não, Aí, mais ou menos, raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, ou é vezes c, uma coisa assim. ficou com uma média aí 8, né? Deu uma gaguejada, mas tá bom. Não, daria porque eu tenho depressão, entendeu? Aí isso aí não entra muito bem na minha cabeça, não. É porque eu não olhei muitas vezes, né? Eu não usei assim muitas e muitas vezes. É uma coisa que foge da minha mente. Assim, eu dormi, acordei e pronto, já esqueci.
Eu estou entendendo, estou entendendo. Mas já que você tocou no assunto, já que você deu uma excelente ideia, você me despertou para fazer isso aqui, ó, que está na tela de vocês aí, ó. Oh, Deus. Eu vou fazer uma tarefa, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes que existe. E vocês estão vendo que implica diretamente nas outras coisas. Teorema de Pitágoras, eu preciso da equação de segundo grau. Certo? Então, olha só. Certo? Essa aqui não é a nossa primeira tarefa online, já é a segunda, se eu não me engano. Segunda. Vou corrigir já. Nossa segunda tarefa online. Agora, presta atenção aí que eu estou dando um zoom para todo mundo ver aí no celular. Certo? Mesmo esquema, é online, vocês podem fazer em casa, pesquisada, tá certo? Tem um do escritor que eu não coloquei, que é o do português, mas é importante ter colocado aqui. Tem 6 questões. Vocês podem consultar aí o livro de vocês, tem as fórmulas, certo? Tem 6 questões. Se você prestou atenção nas aulas, você vai responder todas as 6, tá certo? O problema é depois da 6ª questão. Porque depois dela, a última questão é essa aqui que vocês estão vendo aí, ó. Ela vale 4 pontos, a última questão. Mas como é essa última questão? Ela diz assim, ó, a questão a seguir vale 4 pontos e é obrigatória. Ou seja, não tem como você deixar em branco. Você deve tirar fotos e mandar para o privado e colocar até um número do meu celular aqui, ó, do professor. Então, ó, vai ter que fazer à mão. Eu quero ver os cálculos, eu quero ver a fórmula de delta no teu caderno. E ainda eu fui mais além, ó. Eu botei a questão aqui, ó. Questão aberta. Os cálculos são obrigatórios. Botei de vermelho, ó. Determine o conjunto de solução das equações abaixo, ó. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, até a L, ó. A letra A ainda eu fiz de brinde, ó, para você entender que eu quero o cálculo. Não é só chegar lá e dizer é 3 menos 5, não, ó. Ainda eu fiz um exemplo, a letra A, ó. Tirei A, tirei B, tirei C. Joguei na fórmula do delta, coloquei número por número, fiz a continha, deu 64. Opa, com esse 64 é um número que eu posso ficar feliz, porque tem raiz. Joguei na fórmula do x. Você acabou de me ensinar aqui. Achei x1 e achei x2. Botei o conjunto de solução, tá certo? Esse é o cálculo que eu quero para cada uma dessas alternativas. Terminei, professor. Tira foto, encaminha para mim, tá certo? Para ficar mais bacana ainda, se possível, quando você tirar foto, bota teu nome, tá? Porque eu não tenho um contato de todos vocês. Então, às vezes, chega só um número para mim. Aí eu não sei quem é. Às vezes vocês não botam foto, né? Todos vocês que têm foto no celular de vocês, no perfil de vocês. Então, chega só um número. Eu não sei quem é, garoto. Eu não conheço nem a letra de vocês, porque eu não tive aula presencial. Quando eu tenho aula presencial, o aluno pode mandar de todo jeito, que eu já conheço a letra. Tá bom? Mas, infelizmente, a gente não está tendo aula presencial. Então, tem que botar o nome e enviar para mim, tá bom? Essa é a tarefa, última tarefa de equação de segundo grau. Eu já tenho uma de teorema de Tales já pronta, mas de Tales não, de Pitágoras já pronta. Mas eu não vou mandar agora. Eu vou primeiro exigir essa aqui. Então, eu vou botar agora lá para não esquecer, lá no grupo do 9º ano. Vou botar nos 2 grupos, ó. Tarefa de matemática. Então, essa tarefa tem 2 etapas. A online vocês vão fazer. Aí a última questão não precisa responder. Você vai ver que é uma questão aberta. Como é que você vai responder ela? Alderi, Seu caderno. fez seu WhatsApp, Alderi, que Gabi tá bisbilhotando aí seu WhatsApp. Quem? Pode desligar. Fecha teu WhatsApp, que Gabi tá bisbilhotando, ela tá olhando é tudo aí, olha. Não tem nada demais, não. Do nada Então, chegou a mensagem da mãe de Alderi, meu filho. não diga nada, mãe manda tarefa pra... Mãe mandar zap pra mim é difícil.
Tarefa de matemática num grupo de matemática. Ó. Andrei já botou um garotinho bebendo café aqui. Ó. Entenderam, galera? Vocês vão fazer as questões online. Quando for na última questão, você não precisa responder ela online. Você vai tirar foto, você vai responder ela no caderno. No caderno. Tá certo? Dá um print na última questão. E depois que printar a última questão, responde ela no caderno e manda para mim. Então, ela tem 2 etapas. Você vai responder as questões que está aqui, online. E essa aqui, ó, tem que tirar foto e mandar para mim. Eu só vou corrigir, eu só vou dar nota online. Você vai ver que, inclusive, a nota vai ser baixa. Mesmo que você responda as questões online. Aí você vai olhar lá um 6. Por que tirou um 6? Porque falta responder essas aqui. Aí eu só vou dar sua nota quando você me mandar a foto. Legal, galera? Entenderam isso aí? As 2 etapas da nova tarefa? Beleza, vamos continuar. Já que todo mundo entendeu, quem cala consente, né? Então, eu estava dizendo a Ana que ela tem que se ligar. Por quê? Porque vai começar assim essa questão. Os alunos fazem isso aqui, Ana. Ó. Você vai fazer isso, inclusive. Ó. Eu vou profetizar a maldição da sua vida. Ó. Você vai fazer isso aí. Você acredita? Sim. Porque Eu vou fazer isso aqui, Alderi? Você vai fazer exatamente como eu fiz aí. Ó. Por que está errado? Diga para mim por que está errado. Por que tá errado? O que foi que eu errei aí? O X tá no lugar certo. Não. Já começou errado, o X não tá no lugar certo. Não tá, e o X não é primeiro? Não, o X. Ah, não, mas o negócio lá não tá apontado pra o X, né? Foda. Isso mesmo. Aí. Apontado pra o negócio Você- ali da raiz. Você tem que Do se ângulo ligar. 90 graus. Você tem que procurar Alderi, quem é eu nem hipotenusa. vi, Alderi, juro. Pois é, por isso que eu estou dizendo que você vai errar. Porque você vai fazer desse jeito. Realmente. É ruim, viu? Demais. De Cleide. Erraram, mano. Ixi, mano, que é alto na bicha, viu? E Adicleide, você entendeu isso aí, Adicleide? Entendi. Você não vai errar não, né? Não. Então eu vou começar colocando a hipotenusa. Eu já olhei ali, a hipotenusa é raiz de 29 ao quadrado. Aí, comecei com a pessoa certa. Depois boto o sinal de igual e agora eu vou somar os outros dois, só que também ao quadrado. Então vai ficar, não importa a ordem, aqui já não importa a ordem. Ó. Posso começar com 5 ao quadrado ou com x ao quadrado, tanto faz. 29 raiz de 29 ao quadrado, Mariana já nos ensinou como é que faz. Não faz conta. É só botar quanto? O 29, né? Porque se for igual, você bota pra fora. Isso. Agora, 5 ao quadrado, você bota lá que é 10, tá? Porque não vai errar uma conta dessa. Tem gente que bota 25, né? Aí não dá, né, para botar 25. Joga o 10 pro outro lado. Fica quanto, galera? Joga no 10 pro outro lado. Alô? Ô, Xaldari, por que 10? Porque eu queria ver se vocês conseguiam ver os absurdos. Eu tô aqui meia hora processando. Eu e por que também. 10? Eu disse, Mano, e eu tentei trocar, velho. Eu tentei colocar o 2 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 2 pra ver o que ia dar. Mas Não é Parabéns, 25, Mariana. não? É 25. É porque tem hora que eu faço isso para ver se vocês estão ligados. Não, eu nos raciocinando, porra, eu e olhei eu, que era aham, mais e eu concordando com a Maria, aham. eu raciocinando, Professor, porra, menos 2 pontos pra Raquel. Tem um professor de Mano. história que disse que você pode dizer o maior dos absurdos na sala de aula que os alunos não estão nem aí. Eles não estão Quem? ouvindo. Quem disse? Um professor meu de história, eu disse, não, cara. Tenta fazer um dia, diz que 2 mais 2 é 100 para tu ver. Eles não vão ligar, não. Vão dizer que é mesmo. Eu disse, será, cara? Eu tentei fazer esse teste, mas graças a Deus vocês passaram, tá? Mas depende também, né, Alderi? Se a gente não tá. souber do conteúdo, a gente... Se o senhor chegasse aqui e dissesse que 5 ao quadrado era 10, sem ensinar o conteúdo pra gente, a gente ia saber? Não, né? Tipo assim, sem a gente saber do conteúdo, se o senhor não ensinasse direito.
Ninguém ia saber. Se o senhor chegasse e dissesse, 5 ao quadrado é a mesma coisa de 5 mais 5. A gente nunca ia desconfiar. Entendi. Agora, Marina, o que é que eu faço aí, ó? X ao quadrado igual a 4. Como é que eu resolvo essa conta aí? Porque eu fiquei até perdida ao dar aqui agora. Eu quero tirar esse quadrado do x, o que é que eu faço lá do outro lado para esse quadrado sumir aí desse x? Eu boto o que lá do outro lado? Eu boto uma Peraí, raiz Alder, de onde tu tirou a X aí, que eu tô bugada? Peraí. Daqui, ó. Aonde, daqui. né? Aqui, ó. Sim, Esse tá. Estou só repetindo ele. Agora eu quero sumir com esse x ao quadrado. Aí eu tenho que fazer alguma Sim, tu coisa fez desse. a raiz de 29, né? Tirou pra fora. Aí X ao quadrado, que deu 25. E X ao quadrado. Como é que faz? Isso. Como é que eu termino essa É conta? soma. Soma. Não. Já ia dizer pra tu somar os dois bichos. Mas não é, né? Não. Mas, Aldari, se tu dividir o 29 para 2. Não, não, Nina, não. Eu Passa termino o... ela. Não sei, Tô Alderi. boiando, Passa o 4 Aldari. do outro lado, passa o X. Não, 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 O quê? não, não. Não? Tô Eu boiando. vou- Acho que é X. Tô boiando. X é só colocar a raiz aqui, galera, ó, para você terminar a conta. É só colocar a raiz. Se você estivesse resolvendo uma equação de segundo grau, você teria que colocar mais ou menos a raiz de 4. Mas é como eu disse a vocês, eu não vou colocar o menos. Por quê? Porque tudo na geometria, todos os lados de figura geométrica é positivo. Então só coloca a raiz de 4. Mas eu sei quem é a raiz de 4, não sei? Certo? Então, 5. Tô zoando, Alderi. Então, cuidado, vocês estavam se enganchando no finalzinho. Olha aqui no finalzinho de toda conta, ó, para mim terminar, eu coloquei a raiz do outro lado, ó. Tá vendo? No finalzinho, eu terminava assim, com a raiz do outro lado, ó. Todas elas. Terminava colocando a raiz, ó, aqui, 96, ó. Certo? Essa Eu tô aqui, dizendo, Dari, essas aulas online tá prejudicando os alunos. O senhor acabou de explicou nesse instante e eu já não sei mais. essa aqui eu fiquei feliz porque, olha, deu raiz de 4. Aí eu fiquei feliz, porque raiz de 4, meu irmão, é fácil demais, né? Aí, se o senhor colocasse 2 ao quadrado e 5 ao quadrado, e somasse ia dar a mesma coisa de raiz de 29, não era? Tem que dar. Tem que dar. Vamos testar? Ó, raiz de 29 ao quadrado é igual. Aí eu vou pegar x ao quadrado. Eu já achei o valor dele. Eu vou botar aqui, ó. Mais 5 ao quadrado. Essas duas coisas vão ter que dar exatamente iguais no final. A raiz de 29 ao quadrado, eu já sei quanto é. 29. Certo? A raiz de 2 ao quadrado é 4. E a raiz de 5 ao quadrado, eu já sei que é 10, não é? O Dari caia nessa. Certo? Então é 25. 29 é a mesma coisa de 4 mais 25, Mas é claro. tá certo? Então, ó, é uma forma de você provar que você acertou, ó. Ah, tá. Por isso que ali tem que botar na raiz, né? Tem sim. Certo? Então, Que é o Dari, beleza? que massa. Isso é curra pra gente malandra mesmo. Certíssimo. Por isso que só entrava na doutrina pitagórica, era como se fosse uma igreja. Só entrava quem dominasse a matemática. Então, lá na Grécia tinha essas doutrinas lá, né? Era como se fossem as igrejas de antigamente, né? Só que como lá na Grécia os gregos não acreditavam em Deus, em Jesus, né? Ainda não tinha chegado o cristianismo lá. Então o Deus para ele era a perfeição, era a matemática, era a geometria, entendeu? Então eles adoravam Hércules, Atenas, já não sei quem assiste os Cavaleiros do Zodíaco, né? Então tem muita história da Grécia, né? Naquele desenhozinho dos Cavaleiros. Eu gostava, Dari, de assistir aqui um filme que passava no canal, acho que era 29. Era o canal da Disney, alguma coisa. Que eu acho que era o filme do Hércules, uma coisa assim. É bom. Se eu gostava, Valdari. Tinha uns cavalos loucos, um negócio, cheira bom. A história grega é fantástica, né? Inclusive até hoje a gente herdou muita coisa da Grécia, né?
E tu já assistiu o Cavaleiro dos Zodíacos, Adri? É ótimo, nunca parei de Poxa. assistir. Meteor de Pegasus, tá ligado? Isso. Só os nerds sabem, viado. Aquilo é bom demais, mano. Aquele que era anime de verdade. Ali era show. Olha, Aninha, já olhei aí pro ângulo de Dessa 90 vez é graus. X, Gabi. Sim, dessa vez é X, Alderi. Dessa vez não tem como errar não, né? Verdade. X ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 32 32 ao ao quadrado. quadrado. X ao quadrado é igual, certo? Vou fazer aqui 24 vezes 24, certo? Mas isso aí vocês têm que fazer na mueca, certo? 576 mais 32 vezes 32. O ideal é vocês fazerem isso na mão, né? Para vocês ir praticando isso aí. Mas caso você tenha uma calculadora científica, melhor ainda. Eu É, não a gente faz na mão, aconselho. Alderi. Eu não aconselho Além porque meu irmão falou que meu irmão faz engenharia, ele falou que o professor dele manda logo ele levar uma calculadora científica de tão grande que as contas é. lá na universidade eu aconselho, por quê? Porque você já passou no Enem. Lá você vai se tornar um profissional, você não tem mais que dar satisfação à sociedade, a mais ninguém, não. Se você sabe a tabuada ou não. Mas antes, até você não passar no Enem, se tornar um profissional, escolher uma profissão, é bom você não usar. Porque o Enem, as contas realmente são assim, ó. Só que tem algumas estratégias que você pode usar. Por exemplo, aqui, ó. Vou terminar essa conta. Como é que eu faço para terminar ela? X é igual, aí eu vou ter que fazer o quê? Colocar aquele valor ali dentro de uma raiz. Olha o tamanho do número, ó. 1.600. Meu irmão, só se for um Não cara... tem um negócio que a gente fazia que diminuiu os números que eu me esqueci, qual é o nome, meu Deus? Vai fatorar nesse negócio aí, Vai. Aí, a prova do dá uma Enem mastigada no número. Mas se você for um pouco mala, você pode fazer assim, ó, sem fatorar, ó. Se você perceber, claro, né, ó. Você pode dizer que 1.600 não é a mesma coisa de 16 vezes 100? Eu estou omitindo ou não? Estou omitindo? Não, porque você adiciona os dois zeros, fica 1.600. Exatamente. Aí, então, no caso, se for um número redondo, no caso com zero, se você cortar os dois zeros, é a mesma coisa? Mesma coisa. Agora, olha por que eu E fiz se isso. dividir por 2, Alderi? Você podia fazer dividindo por 2 aí. Aí esse processo chamava processo de fatoração, né? Você ia dividindo por 2, ia pegar 1.600, aí ia dividindo por 2, aí dá 800. Aí ia dividindo, aí ia fatorar. Só que por que eu botei 16 vezes 100? Porque eu conheço a raiz dos dois. Então, x, pode acreditar em mim, ó. X é 4 vezes 10. Oxe, por quê, professor? Porque a raiz de 16 não é 4? A raiz de 100 não é 10? Só que eles dois estão multiplicando. Aí eu repito, multiplicando, ó. Então, a resposta final é essa multiplicaçãozinha aqui. Quanto é 4 vezes 10? 40. Nossa, Alderi. Então, se você não acredita em mim, faça essa conta aí, ó. 40 vezes 40. Você vai ver que vai dar 1.600. Certo? Então, quando é um número que você percebe, tá certo? Aí você já faz isso aí para te ajudar a minimizar as tuas contas. Então, achei x, né? Eu queria x, x é igual a 40. Certo, pessoal? Dúvidas? É fácil, difícil? Chuchu na banana. Como é que uma questão dessa cai no Enem? Ó? Ele cai assim, ó. Ela não cai o triângulo. Ela não cai o triângulo para você achar. Acha x? Não. Ele vai te dar um problema. Mariana, pode ler para a gente a questão 9? Oi, posso. Peraí, deixa eu dar um zoom. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício.
Qual é o comprimento da escada? Às vezes, nenhum desenho ele dá. Então, você tem que entender o que é uma altura de um edifício. A escada está colocada a 8 metros da base, certo? E ele quer que você calcule o tamanho dessa escada. Ele quer saber a escada que não é a hipotenusa, né? Parabéns, Mariana. Exatamente isso aí. Certo, galera? Ó, tem que ter essa mente aí, Mariana, esse raciocínio rápido, de ter essa mentalidade, esse de escritor de português, de interpretar o que ele quer a hipotenusa. Mas ele é chato, ele não vai dizer a você, ei, calcula a hipotenusa. Não, ele vai linear. Calcule o comprimento da escada e BBB, bababá. Então ele quer isso aqui, ó, a hipotenusa. Mas eu não estou vendo um ângulo de 90 graus, professor. Tá aqui, cara, ele tá invisível, mas ele tá aqui, ó. Você é inteligente para saber que ele tá aqui, ó. Ó, escondidinho aí que eu tô pintando de laranja. Aí é só pôr x ao quadrado igual 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X é igual a 8 ao quadrado, a gente sabe quanto é, né? 64. E 15 ao quadrado? Vocês lembram quanto é 15? Quanto é 15 vezes 15 ou não lembra mais, não? Lembra mais não, né? É 15. 125? Isso, 225, quase isso. Ah, tá. 225. X ao quadrado é igual, certo? Se você pegar 225 e somar com 64 aí no seu caderno, você vai ver que vai dar 289. Aí a grande pergunta e o grande lance é: qual é a raiz quadrada de 289? Certo? X, ó, vocês cuidado para não errar no finalzinho, tá? X é igual. Para que esse quadrado suma, desapareça, você tem que colocar mais ou menos e a raiz do número. Só que eu não vou colocar mais ou menos, eu já disse por quê, né? Se você tem experiência em raiz quadrada, você vai ver que 289 tem raiz, certo? Tem raiz. Você pode fazer por tentativa ou por fatoração. Como eu já sei de cara quem é a raiz, eu já vou botar direto. 17 o quê? Veja que a questão dá unidades. Quando tem unidades, eu tenho que repetir a unidade. 17 metros. Esse é o tamanho da escada que eu tenho que colocar ali, ó. Certo? Cuidado, galera. Então, estão sacando como é que o Enem gosta de cobrar isso? Porque como isso é muito usado no dia a dia, então o Enem ama questões contextualizadas. O Enem é malandro. Então, eles amam colocar isso aí, galera. Nem se preocupe que vocês vão ser... Isso aí vai decidir a vida de vocês um dia. Deixa eu olhar se eu tenho outra aqui, outra questãozinha contextualizada. Olha aí, mais uma. Esse aí ele não vai dar desenho, não vai dizer nada a você. Esse é um exemplo do livro, tá certo? Esse exemplo aí eu tirei do livro. O livro de matemática de vocês. A Aninha pode ler pra gente ou não, Aninha? Eu vou aumentar aqui o zoom. Cadê Raíssa, hein? Raíssa, tu tá dormindo, Raíssa? Tu não tá dormindo não, né? Não, Aderito, nada, estou prestando atenção. Lê pra gente essa questão 2 aí, por favor, Raíssa. Tá bom, peraí. Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede a 13 centímetros, isso é? Centímetro, é. E um dos catetos mede B 12 centímetros. Quanto mede o outro cateto? Então, obrigado, viu, Raíssa? Então, galera, ó, se liga. Se você não conhece os elementos, você perde uma questãozinha dessa brincando. Por isso que na cabeça de vocês têm que começar a criar um dicionário matemático, né?
Então, veja que ele fala aí que ele deu a hipotenusa, deu um dos catetos e quer o outro cateto. Certo? Então, ou você monta o desenho para você não errar, né? Ou você já sabe do teorema de Pitágoras, De que uma é o... coisa eu já sei, Alderi. Equação nunca sairá das nossas vidas. E se sair no fim do ano eu reprovo, né? Vamos lá. E aí, Wagner, tu acha que eu devo começar essa questão como? Botando quem ao quadrado? X ao quadrado? Né? Porque o que eu tenho aí? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, ele diz, ó, Eu ABC. acho que vai ficar. A hipotenusa é 13, né? Não sei, olha a questão aí. É aí, ó, um triângulo retângulo, A, B e C, a hipotenusa mede 13. Aí vai ficar 13 ao quadrado igual, eu acho, tá? 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, Porque não deu o termo C. concorda, Wagner? E jogando Free Fire. Isso é Concordo. depressão, sabia? É que o Eita, celular aí, tá tudo ferrou. escuro aqui, ó. Saiu do Hã? jogo. O celular tá tudo escuro aqui, ó. O que é que tem a ver? Também não, entendi não. Não dá pra ver direito, não. Aumenta o brilho. Essa aumenta e desliga de uma vez, ó. Tá só em 1%. Joga isso fora. Edicleide, concorda, Edicleide, que é isso aí que Mariana disse? Começa com 13. Aham. Vinícius, o que é que tu acha? Eu acho que ninguém é pra ir pela minha cabeça, entendeu? Não vá comigo, porque com certeza tá errado. Só isso que eu tenho a dizer. Gabi, Não, eu acho que tá errado. Eu acho que é Eu o. confio na Calda e Mariana. Tá vendo? Eu tô dizendo, nego, quando quer vir na Edicleide, minha onda, só se lasca junto comigo. Edicleide acha que começa com X, Edicleide. É, Então se liga, ó. Ele disse quem era a hipotenusa, tá certo? Ó, ele disse para mim, ele foi bonzinho, ó. A hipotenusa mede 3. Então você tem que lembrar do teorema de Pitágoras, de tio Pitágoras. Se você não lembrar, você não faz as questões. O que é que o teorema diz? O teorema diz que eu tenho que pegar, ó, hipotenusa, certo? E elevar ela ao quadrado. Igual qualquer cateto, não importa a ordem. Agora aqui, ó, cateto ao quadrado mais o outro cateto, certo, ao quadrado. Aí o grande lance, quando tem desenho, é descobrir onde está a hipotenusa. Aí eu disse a você, galera, a hipotenusa, o ângulo de 90 graus sempre vai me dizer onde ela está. Ele é bonzinho. Quando tem desenho. O resto que sobra é o meu cateto. Certo? O resto que sobra é cateto. Sim, mas eu errei ou não errei? Vamos ver? Vamos ver se você pegou a hipotenusa e elevou Acho ao que ela não quadrado. errou, não, Dari. Quem é a Errou, hipotenusa? não. 13. Ela botou ao quadrado, botou. O resto pouco importa. Né? Ela pegou um dos catetos, que é B, ó, e elevou ao quadrado também, certo? E o outro é o que ele quer, que ele chamou de A, né? Não, A não. Você vai chamar de C, né? Sei, Alderi. Vou chamar de qualquer letra aí. C. Então, a questão está certa, né? Ela começou com hipotenusa ao quadrado. Parabéns. Os meninos aí também, parabéns pela participação. Não importa se errou, não existe isso na matemática, não. Importa a participação. 13 ao quadrado, se você fizer aí 13 vezes 13, você vai ver que vai dar 169. 12 vezes 12, essa é fácil, né? Isso não dá para errar, é 144. C ao quadrado. Como eu quero C ao quadrado, eu tenho que dizer a 144. Ei, vai para o outro lado. Vai. Quando ele for para o outro lado, o que é que acontece com o número?
Vai negativo, porque ele tá positivo. Parabéns. Então vai ficar 169 menos, ele vai negativo, ó, 149 igual a c ao quadrado. Veja que eu estou resolvendo a partir do segundo membro, eu não estou botando ele nem no início. Para mim, tanto faz ele vir na frente ou lá atrás, no primeiro ou no segundo membro. 169, se você tirar 144, vai dar um número que vocês amam, né? Que é o 25. 25 é c ao quadrado, mas eu não quero c ao quadrado, eu quero só c. Eu quero só o cateto, eu não quero ir lá ao quadrado. Põe na raiz, é? Exatamente, E a raiz de 25 é 5. exatamente. Oxi! Então a hipotenusa é 5. Ou a hipotenusa não, um dos catetos. Isso, garota. Eu ia falar capeta, Alderi, desculpa. É que às vezes eu erro. Não, tá de boa. Então, achamos o valor de nosso C. Então, olha, galera, não é brincadeira, não. Esse assunto é fácil, mas ele pode dar desenho ou pode não dar. Então, é importante que vocês saibam o que é cateto e hipotenusa. É importante que vocês saibam que começa sempre com a hipotenusa ao quadrado. Tá bom? Não tem como... Não vamos errar mais nisso, não, tá certo? Mais uma questão aí. Não tem como aumentar mais o zoom, não, tá, galera? É o máximo que eu consigo. Né? Gabi, tá aí? Gabi, Vicente? Oi. Wagner, pode ler essa questão. Ah, Wagner tá com problema o celular dele tá escuro. Ei, Alderi, é porque a Gabi tá aqui perto de mim, né? Fica dando coisa, referência no microfone dela, mas eu abaixei aqui meu som. Pode ler, Gabi. Por favor, Gabi. Os lados de um triângulo medem 16 centímetros, 30 centímetros e 34 centímetros. Vamos verificar se esse triângulo é retângulo. Gabi, tu tá com problema na voz, né, Gabi? Não? Isso é depressão, Alderi. Você acabou de comer um moto. O senhor acha o quê? Tem mais nem força pra falar. Maria. Ela tava falando hoje bem delicada e meiga. Né? Que ela sempre foi assim, depressiva, falta de coragem. Ai, ai, ai. Beleza. Olha só, outro tipo de questão. Ele quer que eu prove que isso é triângulo retângulo. Nossa, eu não faço nem ideia como eu vou começar, mas eu tenho uma noção. Uma vez, Mariana, lá nas questões aí atrás, ela disse, professor, então a hipotenusa tem que ser igual à soma dos catetos? Aí eu disse, tem, vamos provar? Não foi? Até que eu fiz ao quadrado, aí a gente provou, viu que um lado dava um número e o outro lado dava o mesmo número. Dava 29 igual a 29, se eu não me engano. Então, quando eles dois dão iguais, é a forma de provar que é um triângulo retângulo. Se minha hipotenusa ao quadrado for igual à soma dos catetos ao quadrado, isso é um triângulo retângulo. Se for diferente, se um lado der 30, o outro der 40, eu já sei que não é um triângulo retângulo. Então, uma das formas de eu provar é fazendo essa conta aí. Então, eu vou verificar se o triângulo é retângulo. Mas ele nem me disse quem era a hipotenusa, nem me disse quem era cateto. E agora, o que é que eu faço? Vou começar por quem? Vocês podem me dar uma luz? Será que vocês têm a expertise de saber por quem eu vou começar sem ele falar quem é? Dá para chutar? Será que eu começo por quem? Alderi, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber quem é hipotenusa e quem é os catetos aí, o valor de qual coisa, se não deu? Eu já tô aqui quase nos cabelos com Gabi, com a Alice. Quando eu comecei a aula, eu falei sobre a hipotenusa para vocês. Eu disse um detalhe sobre ela. Vai ser o maior número, né? Porque a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, vai ser 34. Eu pensei nisso, mas eu pensei assim, se eu ligar o microfone e falar essa merda e tiver errado. Tá certíssimo, tá certo? Então, é isso mesmo. Como eu sei que a hipotenusa é o maior lado, então eu sei que esse lado aqui é a minha hipotenusa, se isso aqui for um triângulo retângulo, né? Porque pode ser que não seja, né? Então, vou começar por ela, ó. 34 ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo?
Se você fizer aí 34 na mão aí, não fazendo a calculadora, vezes 34, você vai ver que vai dar um número enorme, né? Vai demorar um pouquinho suas contas. Vai dar 1.156. 16 vezes 16, se você fizer aí, certo? Também não vai dar um número tão pequenininho, não. Vai dar 256. E 30 vezes 30, esse aqui não precisa usar, esse aqui é que não precisa usar a calculadora. 30 vezes 30 é 3 vezes 3. É não, professor, é 3 vezes 3, acredito. 3 vezes 3 eu sei que é 9. Aí eu vou botar um zero do 30 e o zero do outro 30. Certo? Então, é 900. É 3 ao quadrado, que é 9 e 2 zeros, porque está ao quadrado. Se isso for um triângulo retângulo, quando eu somar isso aqui, obrigatoriamente tem que dar isso, né? Se for um triângulo retângulo. Se não for, vai dar diferente. Tá bom? Então, eu vou somar aqui, ó. 900, claro que dá para fazer essa soma de cabeça, né? Quem é malandro aí já sabe de cabeça. Você somar aqui dá um 6, aqui dá um 5, e aqui dá 9 mais 2, 10, 11. Certo? Você observa que o lado do primeiro membro é exatamente igual ao lado do segundo membro. Como eles dois são iguais, isso aí é um triângulo retângulo. Tá certo? Então ele pediu para me verificar. Então, sim, né? É um triângulo retângulo. Se ele tivesse pedido para me justificar, eu justificava com as contas. E ainda no final, se eu quisesse ser cancha... É o que, Alderi, que eu não entendi aí? 1.156 igual 1.150. Não, é o 6 aqui, é porque meu 6 ficou bem feio. Ah, tá, Alderi. Legal, pessoal. Como deu igual, o triângulo é retângulo, tá certo? Se não fosse retângulo, ia dar diferente aí. Tá bom? Dúvidas? Sugestões? Críticas? Mais uma questão para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá certo, galera? Mais uma questão. Certo? Eu não vou ler toda essa questão aí, isso aí está no livro de vocês. Já está bem batidinho aí no livro de vocês. É um exemplo do livro, tá bom? Então, ele quer que eu calcule essa distância aqui, ó, da rua A até chegar aqui na rua B. Olha como dá para contextualizar. Por isso que eu digo a vocês que o Enem ama esse tipo de questão, certo? Ele quer que eu calcule isso aqui, ó, X, né? E eu percebo que isso aqui é um triângulo retângulo, ó. E se eu fizer aqui, tem um ângulo reto aqui. Então, ele fez ainda o modelo matemático para a gente, ó. Aí a grande pergunta é, eu começo por quem? Por 300 ao quadrado, por 400 ao quadrado ou por x ao quadrado? X ao quadrado. Isso. X ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Certo? X ao quadrado é igual a 300 ao quadrado, meu irmão, é 9. Já tem 2 zeros, eu vou colocar mais 2 zeros. Mais 16 e 4 zeros também. Certo? X ao quadrado é igual. Certo? Se tu pegar 9 e somar com 16, você vai ver que vai dar 25 e você repete os 4 zeros. Se você for fazer a fatoração de 25, você vai passar 2 dias aí fazendo e não termina. Então, o que é que eu faço? Eu uso a malandragem, ó. Eu sei que 25 vezes 10 mil, né? 25 vezes 10 mil é 25 mil. A mesma coisa. Agora eu tiro a raiz desses dois caras aqui, ó. Que é facinho tirar a raiz de 25 e é facinho tirar a raiz de 10 mil. Tá bom? Então, a conta final vai ser a raiz de 25, que eu sei que é 5, vezes a raiz de É mil, velho? de 10 mil.
Eu acho que não é 1000, não. Eu acho Não que sei. é. Tu disse que era 100 quanto? é de 1000, não, Dari? 100 vezes 100, olha quanto é que dá. Dá 1 e 4 zeros. É isso? 100, eu acho que a raiz de 10.000 é 100 mesmo. É isso aí. Né? Meu Deus, passei longe. É a raiz de 100. Porque toda vez que você tiver 4 zeros, quando você tirar a raiz, vira 2. Né? Porque não é meio que dividido por 2 esse zero aí, né? Sim. Então, resposta final, 500 metros. É a distância aí da cidade A até a cidade B. Certinho, pessoal? Dúvidas, críticas, sugestões? Posso encerrar nossa aula de hoje? Pode, Alderi. Mais alguém chegou atrasado aí para me tirar falta? Aldemir não chegou. Emily não apareceu. Adari. Foi Gabriel, né? Gabriel, Vicente, Tomás, é? Não, aí é Gabriela. Foi Tá mal, sacanagem Gabriel. com minha cara, é? É José Gabriel Souza dos Santos, né? É eu mesmo. Foi mal, Gabriel. Ei, galera, boa tarde, viu? Muito obrigado por assistir a nossa aula, tá certo? Tchau, Dari. Um bom final de semana pro senhor. E nunca E confie em empregada doméstica. por quê, hein? Não, É um não, negócio Dari, pelo assim, amor de Dari. Deus. Deixa Mariana quieto. explana, Foi a menina aqui Eu de ser Coremas que processada. tava humilhando a empregada dela. né? Que safada. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana a todos. Eita, tava sem. Alderi, eu queria pedir desculpa ao senhor porque eu não li aquela questão lá, tá? É porque aqui em casa parece uma feira. E quando o senhor pediu pra mim ler, aqui tava muito zoada. E nem pra falar que eu não podia falar.